quando nós vamos passar ao primeiro painel do 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais, ENAGE. O painel Conselho Nacional de Justiça, CNJ e o Poder Judiciário. Ele terá como tema o presidente José Lúcio Munhoz, do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, 12ª Região, e como palestrante o juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que recebe os nossos aplausos. Passando ao currículo do nosso palestrante, mestrando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pós-graduado em Direito Constitucional e Eleitoral, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil Penal e Processo Penal pela Universidade Estácio de Sá, graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, isto em 1994, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso, NEP, para o biênio judiciário de 2011 a 2013. Docente da Escola Superior da Magistratura do Estado do Mato Grosso. Diretor de ensino da Escola da Magistratura do Mato Grosso de 2012 a 2013. E tem experiência na área de direito, atuando principalmente nos seguintes temas: constitucional, processual civil e eleitoral. Esse é o currículo do nosso palestrante. Os trabalhos podem ser iniciados. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez conversando com a magistratura brasileira, num evento de tamanha importância que reúne todos os juízes estaduais, ou grande parte dos juízes estaduais desse país continental. E nós, como integrantes do Poder Judiciário, como magistrados, nós temos uma ferramenta, não é? Que é o nosso intelecto, é a nossa mente, são as nossas, o nosso conhecimento, a nossa qualificação técnica, científica, social, emocional. E são nesses momentos que nós afiamos o nosso instrumento, quando a gente debate, quando a gente discute, quando nós convergimos, quando nós divergimos, quando nós reflexionamos sobre a nossa atuação, sobre a atuação do Poder Judiciário e das instituições que o cercam. Então, eu gostaria de agradecer aos dois queridos presidentes que foram os responsáveis por esse evento aqui, o nosso presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Henrique Nelson Calandra, e o nosso querido Sérgio Junques, da Associação dos Magistrados Catarinenses, que nos recebe sempre com tanto carinho, né, nessa terra maravilhosa, acolhedora, e eu, mais do que ninguém, posso certificar essa qualidade desse Estado, né, que tão bem acolhe todos que o escolhem para aqui viver, para aqui morar, para aqui trabalhar, enfim. E o tema, ele é de fundamental importância, né, como sempre, o CNJ é o Poder Judiciário, já foi objeto de grandes debates aqui na mesa anterior, né, no período da manhã, e nesse sentido eu acho que é sempre bom rever, discutir, para que nós possamos aprimorar não só o CNJ, como o Poder Judiciário e a atuação da magistratura, obviamente sempre em respeito aos predicativos do Poder Judiciário e para aquilo que nós fomos instituídos, né, para fazer o direito, para dizer o direito, e obviamente sempre sendo objetos de proteção desse mesmo direito. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso querido palestrante, o juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, do Estado do Mato Grosso, a quem concedo aí o nosso tempo regulamentar, não é, para fazer uso da palavra e expor seus estudos aos nossos colegas. Muito obrigado, em nome da organização, por ter atendido o nosso convite e estar aqui, né,
socializando um pouquinho os conhecimentos e o objeto do seu estudo a respeito do tema. Obrigado. Boa tarde a todos. Nossos cumprimentos iniciais ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, nosso José Lúcio Munhoz, juiz do Tribunal Regional de Trabalho da 12ª Região e ex-conselheiro de CNJ, até de há pouco ainda era conselheiro de CNJ. Cumprimento todas as mulheres na pessoa da desembargadora do meu estado, Marilsen Adário. E é um prazer realmente estar presente entre colegas, estou realmente muito à vontade, só a questão do tempo, que me fora destinada a 40 minutos, agora temos que fazer em 30 minutos, mas, em se tratando de CNJ e Poder Judiciário, vamos tentar ter uma visão panorâmica acerca desse relativamente novo órgão criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, e que trouxe bastante mudanças na estrutura de nosso Poder Judiciário, na nossa conformação de poder de um país de sistema de governo presidencialista. Esse Conselho Nacional de Justiça e Judiciário são temas que se contrapõem, são temas que se complementam. Quais as nuances que houve, que foram trazidas por esse Conselho Nacional de Justiça? No início das discussões, ele personificava o nosso controle externo da magistratura, a quebra de separação dos poderes, as discussões foram bastante fortes. Enfim, ele foi, pela citada emenda constitucional, ele foi positivado e ingressou pelo poder constituinte derivado na nossa Carta Constitucional, logo abaixo da Corte Máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos tentar expor, então, uma visão cognitiva panorâmica e abordar temas como accountability, como responsabilidade e independência. É certo que o CNJ ele é fato, ele é uma realidade, ele não saiu do nada, mas nós deveremos buscar de onde e por que surgiu esse Conselho Nacional de Justiça. Ele é uma particularidade nossa, do Brasil, dos países latino-americanos, Caribe, Europa. Qual que foi a origem desse Conselho Nacional de Justiça? Ele vem estabelecendo metas, estatísticas, para melhor poder conhecer o judiciário, mas a gritaria dos juízes é bastante grande, porque nós gastamos cerca de, no mínimo, 20% a 30% com estatísticas, com a elaboração de metas, com essas prestações de contas administrativas, e isso nos exaure bastante. Mas, dentro do razoável, é uma medida bastante boa. Por quê? Porque dá a conhecer melhor esse judiciário composto de 81 tribunais que tem as suas particularidades, tem as suas individualidades. Então, essa radiografia dos diversos judiciários no nosso país, necessariamente tem que ser feita. Mas, para falar em Conselho Nacional de Justiça, temos que falar dessa figura do juiz, que sempre teve destaque em qualquer sociedade, em qualquer tempo. Na antiguidade, juiz, essa palavra magistratus derivava de magister, significava chefe, designava essa pessoa física que recebia o mandato do povo e agia como representante. Nas sociedades primitivas, melhor dizendo, essa figura do juiz ela não existia como ente estatal, vigia a justiça privada. E Léo Rosenberg, um processualista alemão, dizia que a justiça privada nem sempre era a melhor, ela não era a melhor coisa, porque nem sempre quem vencia tinha razão, e quem vencia era sempre o mais forte. No Império Romano, essa função julgadora era do cônsul. Né? Após a invasão bárbara de Roma, essa figura do magistrado ocorria por voto dos membros de uma comunidade, em assembleia. Já na Idade Média, nós estamos fazendo uma retrospectiva histórica dos juízes, falando da Antiguidade. Na Idade Média, floresceu a nova magistratura, as corporações, os tribunais corporativos, mas eles começaram no século XVIII a ser extintos, e essa escolha passou a ser feita por quem detinha um comando político. Foi o começo da derrocada da magistratura na Revolução Francesa, né, que foi esse marco da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E por quê?
os juízes estavam a mando do rei ou de quem detinha esse controle político. E foi esse o grande problema, que houve o desprestígio dessa magistratura. E com a Revolução Francesa, criou-se a figura do Bosc de la Loi, o juiz boca da lei montesquieniano. Por quê? Ele não poderia interpretar. A função interpretativa não era, os senhores estão cansados de saber, não era do juiz, e sim do legislativo. Mas por que houve essa função? Para resguardar os rumos da Revolução. Foi uma maneira de amordaçar os juízes e fazer com que eles não colocassem a Revolução Francesa em risco. Francis Bacon, ele já dizia em seu ensaio da magistratura, que os juízes têm que lembrar seu ofício é ius dicere, e não ius dare. Eles interpretar a lei, mas não fazer a lei, não criar a lei. Chegando nos Estados Unidos, no Poder Judiciário norte-americano, que nessa conformação de países presidencialistas, foi o início do fortalecimento da magistratura. Todos sabem do caso Marbury versus Madison, que foi o ponto central de criação do nosso controle de constitucionalidade. Mas o bastante interessante que, mesmo antes disso, na Idade Antiga, na cidade-estado grego, já havia essa possibilidade de controle de constitucionalidade. Mas não com esse nome, é óbvio, com outros nomes que houvesse, mas já havia esse controle da imutabilidade das leis, dessa constitucionalidade das leis. E mesmo na Inglaterra, 1610, Edward Coke, ele, no caso Bonan's Case, que é o caso que ficou mais famoso, Bonan's Case era um médico que exercia havia formado em uma determinada cidade, foi exercer medicina em outra cidade. E, por isso, o Conselho de Medicina de Londres resolveu puni-lo e resolveu prendê-lo, né? E Edward Coke entendeu que não, que aquela medida desse Conselho de Medicina londrino era excessiva e que era inconstitucional. Mas, infelizmente, apesar de ele agir conforme a sua consciência, conforme a retidão, conforme as normas, ele foi instado pelo rei para que revogasse aquela norma. Não revogou e acabou perdendo o seu emprego, né? Mas mesmo antes do Marbury versus Madison, inúmeros estados norte-americanos, eles já utilizavam o controle de constitucionalidade. Estado de Virgínia, 1782, 1800, outros estados já utilizavam o controle de constitucionalidade, isso já era pacífico. Só que o Marbury versus Madison foi o caso mais rumoroso, né? Então, a partir de 1803, ficou bastante fundamentada essa possibilidade de os magistrados atuarem no controle de constitucionalidade da norma. Nós começamos a nos exponencializar, principalmente nesse sistema presidencialismo, no qual nós somos parte de uma estrutura tripartite de poder. Se é certo que essa conformação ela não é estática, ela é dinâmica, mesmo no nosso caso, mesmo nos Estados Unidos, face um ativismo judicial muito forte que nós temos, somos instados a assim proceder, instados a reformar determinado tipo de reforma cadeias, escolas, internações de UTI, medicação de alto custo. Então, essa concepção da tripartição de poderes, ela está relativizada nos tempos atuais. Mas, por falar em ativismo judicial, não sei se os senhores estão compreendendo, eu estou imprimindo um ritmo mais forte por causa do tempo, tá bom? Poderia falar mais devagar, mas tem muita coisa a falar. Mas, por falar em ativismo judicial, os juízes, eles nem sempre ficam tranquilos quando adotam essas medidas. Por quê? Porque são medidas que ultrapassam a linha divisória entre os poderes. E nós elencamos alguns casos aqui, nos próprios Estados Unidos, no qual os juízes eles foram amordaçados e foram ameaçados. O presidente Franklin Delano Roosevelt, na época do New Deal, ele adotou uma série de medidas econômicas, planos econômicos, para fortalecer a economia norte-americana. O que aconteceu? Começaram a chegar na Suprema Corte americana inúmeros questionamentos acerca desses planos do presidente Roosevelt. E o presidente Roosevelt começou a haver um embate com os juízes da Suprema Corte norte-americana. Com esse embate, os juízes eles foram ameaçados de impeachment, e eles retroagiram. Eles, vamos dizer, eles cederam
a essa pressão, juízes norte-americanos, e o plano New Deal ele começou, apesar de um início bastante lento, atravancado, foram implementadas essas propostas econômicas do presidente Franklin Delano Roosevelt. Também o presidente Nixon, né, da Corte dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, ele foi contra o presidente da Corte Suprema, Warren Burger, que a famosa Corte do Warren, que foi considerada a corte mais aditiva, deu inúmeros passos em relação a esse ativismo judicial, deu inúmeros passos para consolidar a igualdade na sociedade americana. O presidente Nixon também ameaçou os magistrados da Corte Suprema. E ainda na década de 90, o senador Orrin Hatch, presidente do Comitê Judiciário no Senado, batia bastante nos juízes ativistas. São palavras dele: os juízes distorcem a Constituição para impor os seus próprios valores, preferências políticas ou visões do que é certo ou do que é justo, sacrificando a nossa capacidade de ato-governo. E ele complementava que um juiz ativista de esquerda ou de direita não estaria qualificado para ser um magistrado federal. Esse termo, ativismo judicial, ele nasceu em 1965, uma publicação da revista americana Fortune, que o jornalista dividia os juízes entre aqueles que provocavam os precedentes, a norma posta, entre aspas, norte-americana, os que seguiam fielmente os precedentes, e um grupo de centro. Daí o nascimento dessa expressão ativismo judicial, que ela tem N significados. O professor José Ricardo Cunha ele irá falar, tem N significados, mas a fundamental é essa conformação que nós ponderamos para vocês. Mas mesmo nos Estados Unidos, nós elencamos aqui duas passagens, o judiciário sofre bastante, né? Por quê? Segundo o juiz Joseph Rodrigues, os magistrados têm que implorar aos congressistas a posição politicamente insustentável de votar aumentos impopulares para os seus subsídios, que coloca o judiciário no centro de um debate hostil. Então, os juízes eles sempre tiveram, mesmo nos maiores dos países mais fortes, nos países menos fortes, eles são sempre objeto de embates. Sempre algum dos poderes vai de encontro, se choca com a magistratura. Daí o motivo porque nós temos que estar sempre vigilantes. Nós temos que exercer firmemente o nosso papel. As entidades associativas têm que exercer firmemente o seu papel também. E o próprio CNJ, uma das características do CNJ é a garantir a independência judicial. Apesar de estar a função disciplinar, ela se exponencializou em progressão geométrica em relação às atribuições do CNJ. E ele tem essa função primordial também, de acordo com a própria Constituição Federal Brasileira, assim como em outros países, de garantir a independência da magistratura. Entraremos agora, brevemente, no curso da história dos juízes da magistratura, só para dizer rapidamente que, em Portugal, o primeiro tribunal que houve com a conformação de tribunal foi em 1265, sob a égide das ordenações afonsinas. Foi justamente a Cúria Régia. A partir de 1516, passou-se a exigir que os juízes fossem letrados. Então, essa é a evolução em Portugal dessa atividade judicial. E as ordenações filipinas, de um tempo posterior, previram que os juízes desembargadores portugueses que viessem para o Brasil estavam proibidos de contrair matrimônio com as mulheres da terra, porque deviam evitar relações estreitas com a magistratura. São pontos bastante engraçados que nós pensamos em alguma literatura especializada. Em relação ao Brasil, a primeira pessoa que veio investida de poderes judiciais foi Martim Afonso de Souza, 1530, mas o primeiro juiz com formação jurídica foi Mendes Sá, 1558, que foi o governador-geral ao lado de Tomé de Souza. Nós vamos passar em algumas constituições. A Constituição 1824, havia o poder moderador para aquilatar, segundo Benjamin Constant, seria o poder essencial para dar a conformação certa aos demais poderes, mas sabemos que Dom Pedro I ele usou e abusou desse poder moderador, fugiu à finalidade inicial, à conformação inicial desse poder moderador.
Supremo foi criado em 1890, com a implantação da República, com as garantias 1890, da inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos, o artigo 57. E estabeleceu-se a dualidade da justiça, essa justiça federal e a justiça estadual. No mundo, são 6 países que detêm essa conformação que nós temos. Brasil, não lembro de todos, mas Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Alemanha e Suíça, salvo engano. São apenas 6 países que têm essa dualidade de justiça. Nos demais, o judiciário é todo federalizado. Mas nós falamos aqui em embates, em ameaças em relação ao judiciário. Mas, em relação ao judiciário, o próprio Floriano Peixoto, na Primeira República, na implantação da República, ele disse que os juízes, numa determinada situação política, ele havia prendido alguns desafetos políticos, que os ministros do Supremo, eles concedam a ordem. Daí veremos quem irá conceder a ordem aos ministros do Supremo. Nós tivemos na nossa história Vargas, que aumentou o número de... Tinha me cortado quase 10 minutos aqui. O nosso José Lúcio Munhoz, ele é bastante rígido. Então, nós estávamos no Vargas, que aumentou o número de ministros da Suprema Corte, aposentou os 5 minutos. Posteriormente, na década de 60, com a Revolução, auto-intitulada Revolução, 3 ministros do Supremo Tribunal foram aposentados, Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, e 2 desembargadores federais foram forçados a se aposentar. Então, foi essa mais ou menos a história do nosso Poder Judiciário em Portugal e no Brasil, que são decorrentes. E agora eu queria entrar num outro tema interessante, que é essa questão do acesso à justiça e acesso ao judiciário. Podemos dizer que um dos motivos que ocasionou a implantação desse Conselho de Justiça foi justamente a deficiência desse sistema de acesso à justiça. Mas só que a deficiência desse sistema de acesso à justiça, particularmente a entrega da prestação jurisdicional em um tempo razoável, em um tempo útil, ela não é uma particularidade nossa. Ela não é só do Brasil, ela não é de agora. Nós temos, desde o Breviário de Alarico, do direito visigótico, 506 depois de Cristo, já falavam que o juiz não poderia prolongar excessivamente as demandas. Na Magna Carta Inglesa, artigo 40, para ninguém venderemos, recusaremos ou atrasaremos o direito à justiça. A Convenção para a Proteção dos Direitos dos Homens e das Liberdades, Convenção Europeia, também está incerta. Então, acesso à justiça, toda essa celeuma, ela é milenar, ela é secular, ela é milenar. Nós não podemos ficar com essa pecha de que nós somos morosos, porque a Inglaterra também é, Estados Unidos também é, Itália, Japão, uma causa demorava mais de 10 anos, eles instituíram um Código de Processo Civil. A Inglaterra instituiu um Código de Processo Civil em 1998, um Código de Processo Civil escrito. Né? Os Estados Unidos instituíram em 1978 um Código de Processo Civil federal. Então, esses debates, essas discussões ocorrem no mundo todo. Então, acesso à justiça é um tema antiquíssimo, acesso à justiça é um tema que há em diversos países. Nós não podemos ficar com essa pecha. Agora, temos que nos organizar e tem-se que dar maiores instrumentos ao judiciário brasileiro, que nós temos nos empenhado ao máximo. Tem-se que se dar maiores condições a esse judiciário. Boaventura de Souza Santos, ele analisa essa questão do Conselho Nacional, dos Conselhos de Justiça no mundo. Ele pondera que esses estudos começaram recentemente para a implantação dos conselhos na década de 50 e 60 do século passado, século XX. Por quê? Pela falência do Estado social. No curso da história, nós vamos ver que o Estado liberal de Adam Smith ele não resolveu nada, aquela mão invisível do mercado, criou apenas
uma classe, uma massa de trabalhadores sem quaisquer direitos previdenciários, sem direitos trabalhistas. Passamos ao Estado social. Exemplos, a Constituição, todos falam da Constituição de Weimar, 1919, Constituição alemã, mas a Constituição mexicana foi a primeira, em 1917, a Constituição russa, 1918. Então, esse Estado liberal falhou também, pelas inúmeras promessas. Falhou na Europa e passou-se a analisar, passou-se a provocar mais o judiciário por conta dessa falência, que é a mesma questão que houve no Brasil pós-Constituição de 88. O judiciário passou a ser provocado, houve uma avalanche de processos e nós não estávamos preparados para aguentar aquela forte carga que nós tivemos que suportar. Aguentar, não tínhamos juízes, não tínhamos estrutura, a culpa não era do Poder Judiciário. Então, Boaventura de Souza Santos, ele retratou essa situação e disse que a sociologia ela passou a ingressar nesse sistema judicial e para a sociologia e também o utilitarismo de Bentham. Por quê? Passamos a ver o Poder Judiciário, naquela época, Boaventura retrata, como uma empresa, dar o máximo possível com o menor possível de gastos. Então, essa foi uma visão diferenciada. Começou em 1950, 1960. Como que nós vamos tentar resolver isso? Criando conselhos de justiça. Os conselhos de justiça, eles começaram a ser criados justamente para que se desse mais eficiência a esse judiciário. E uma questão que eu gostaria de destacar é que, na Europa, nós vamos ver os modelos de conselho de justiça, mas na Europa, os conselhos de justiça foram criados principalmente em países parlamentaristas. Por isso que se critica a transposição de um modelo europeu para a América Latina e Caribe, porque nós somos presidencialistas. Eles foram criados para se garantir maior independência ao judiciário. Por quê? O judiciário ficava sob o jugo do Ministério da Justiça, ou o nome que o valha, ficava sob o jugo do presidente, do ministro da Justiça, e isso atrapalhava as funções judicantes e a sociedade viu e criticou. Foram criados conselhos em Portugal, França, Itália, justamente por esse desiderato. Mas, em suma, são dois modelos de conselho de justiça que nós temos, que é o nórdico europeu e o latino europeu ou franco-italiano. Notadamente, as funções deles são funções disciplinares, são funções fiscalizatórias, seleção e recrutamento de juízes, notadamente são essas as funções. E na América Latina? Como que houve a instituição desse Conselho de Justiça na América Latina? Qual foi a nossa realidade? A nossa realidade foi que, por volta de 1995, o documento técnico 319 do Banco Mundial, ele disse que a América Latina e o Caribe estavam em situação de desenvolvimento, mas o judiciário era lento, retrógrado, não tinha previsibilidade e afugentava os investimentos econômicos estrangeiros. Então, nós tínhamos que dar previsibilidade, nós tínhamos que dar força aos contratos, cumprimento dos contratos, foi até falado há um pouco, em uma palestra anterior. Ele tinha que garantir o cumprimento dos contratos. Então, foi uma visão de viés nitidamente econômico. A implantação dos conselhos de justiça na América Latina e no Caribe, ela teve essencialmente essa função de garantir o desenvolvimento econômico, segundo o órgão. Por quê? Havia um excesso de processos judiciais, acesso limitado à população, falta de previsibilidade às decisões, são algumas das críticas do Banco Mundial. Então, o que eu gostaria de ressaltar é justamente isso, que essa conformação, essa criação dos Conselhos da Justiça, ela teve essa finalidade econômica, de o judiciário como garantidor do desenvolvimento econômico. E a professora Cláudia Maria Barbosa, o próprio professor Boaventura de Souza Santos, eles são muito críticos em relação a isso. Primeiro, pelo fato de se transportar um determinado modelo econômico considerado ideal. Segundo, pelas particularidades que nós temos que analisar em cada judiciário, e não apenas transpor uma realidade ideal para países e para juízes de carne e osso.
eles dizem que o protótipo de um judiciário ideal era justamente julgamento em prazo razoável, recursos adequados, previsibilidade nos resultados dos recursos, acesso às cortes e à população em geral. E, a partir daí, foram criados conselhos de justiça na América do Sul. Só o Chile que não possui, mas Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Paraguai, Peru, Venezuela. Então, essa ação do Banco Mundial ela foi bastante contundente e ela teve o resultado prático. Agora, nós temos que lutar com essas conformações, nós precisamos de conhecer esses conselhos de justiça, no nosso caso, nosso Conselho Nacional de Justiça, para agir adequadamente e nos postar, saber das nossas deficiências também, porque nós sabemos que o judiciário não é o ideal, o índice de condicionamento em alguns tribunais é muito alto, mas nós temos que reconhecer as nossas deficiências também, mas nós temos sempre que lutar quando a independência da magistratura ela for colocada em xeque. Eu me lembro que esse Conselho de Justiça, em 2008, 2009, ele declarava a inconstitucionalidade de normas, ia de encontro a decisões judiciais, invalidava decisões judiciais, assim o fez algumas vezes, e nesse aspecto resta ferida a independência judicial, e nós temos que buscar as atuações, quer como via associações, ou via Supremo Tribunal Federal, que tem restringido a atuação do Conselho Nacional de Justiça em muitas situações. Eu ia fazer uma história da implantação desse CNJ no Brasil, mas a única coisa que nós gostaríamos de ponderar face à exiguidade do tempo é que esse Conselho Nacional de Justiça, antes dele, já havia essa discussão. E antes dele, o ministro relator, Sepúlveda Pertence, ele indicou que os conselhos de justiça, quando eles estavam discutindo, não sei se vocês sabem, que havia conselho de justiça estadual em Mato Grosso, em Piauí, na Paraíba, havia conselhos estaduais. E o ministro Sepúlveda Pertence, ele entendeu que esses conselhos de justiça feriam a independência da magistratura, quebrava a separação dos poderes. E o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 98, em 1997, ele pôs um ponto final na existência desses conselhos de justiça. Saliento que, na Constituição anterior, na Constituição de 1967, 69, havia o Conselho da Magistratura, o artigo 112. Então, esse tema não é novo. Ele foi extinto porque apresentava um ranço da ditadura. Por isso que ele não voltou originariamente na nossa Constituição de 1988. Os debates foram duros, foram bastante árduos, mas a PEC 29 se converteu na emenda constitucional 45 e ele foi implantado efetivamente. Agora, uma crítica que eu faço na obra, eu tenho uma obra acerca disso, desse tema, que é o Conselho Nacional de Justiça e Magistratura, é justamente que, às vezes, o que pode render ensejo, ter rendido ensejo a criação desse CNJ, foi justamente a leniência de algumas corregedorias com seus membros. A doutrina especializada ela é bastante dura nesse sentido, principalmente que a rigidez maior dos tribunais era com os juízes, e não com os desembargadores. Então, o CNJ, um dos fatores que se deu, que ocasionou a implantação desse Conselho de Justiça, foi justamente essa. Pessoal, como o tempo já está bastante exíguo, eu já só reforçar aqui a ponderação, eu preparei para 40 minutos, mas a ponderação CNJ e desenvolvimento econômico, os europeus são pacíficos em relação a isso, e eles não discutem. Eu estudei os relatórios do Conselho da Magistratura português, isso é pacífico. Portugal tem que melhorar, o judiciário tem que melhorar, para que Portugal possa melhorar a sua economia possa desenvolver e sair da situação que ela está. Aí entra a globalização, a penetração dos mercados, a globalização da própria deficiência dos judiciários em nível mundial e, enfim, esses conselhos foram efetivamente criados. Ingressa também os estudos da Law and Economics, Richard Posner, mas eu gostaria só de implementar aqui para vocês
algumas sugestões que nós temos antes de fechar é que nós temos algumas observações. Primeiro, é necessário no CNJ a criação de um secretário executivo. Qual a função do secretário executivo? É minar, é segurar as denúncias infundadas. Quem faz isso atualmente é um juiz auxiliar da Corregedoria, mas tudo é motivo para que as partes vão ao CNJ. Tá? Eu sou juiz auxiliar da Corregedoria do meu estado. Houve, assim, não vou falar em casos concretos, mas uma determinada parte ficou insatisfeita com a decisão judicialmente, perdeu o prazo do recurso e ingressou na Corregedoria. Pois bem, é uma questão estritamente judicial, não havia outra coisa a se fazer que não arquivar. No outro dia da decisão, já chegou o CNJ com um pedido de explicações. Então, às vezes, o que há é o CNJ estar sendo utilizado para quem perdeu. E como o ministro teórico Albino Zavascki disse, o judiciário sempre vai desagradar alguma das partes. Então, a figura desse secretário executivo, que existe na Comissão Judiciária Californiana, a California Judicial Commission, ela tem justamente essa função. E quem tem que exercer essa função é um juiz de direito, ou um juiz de trabalho, ou um juiz federal. A segunda caiu por terra, que era o princípio da subsidiariedade. Por quê? Primeiro, julga-se nas corregedorias com recurso para o CNJ. A questão do segundo grau. Poderiam os desembargadores ser julgados pelos tribunais? Nós entendemos que não. Eles têm que ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, uma corte administrativa, uma seção administrativa, com recurso para o CNJ. Mas, a não ser que haja uma mutação constitucional por parte do entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa questão restou sepultada. Um terceiro posicionamento que nós defendemos é o aumento do número de membros da magistratura estadual. Por quê? Porque nós temos dois. Sem desagradar os juízes de trabalho, os juízes federais, o fato é que, o nosso argumento é sustentado no fato de que nós temos 1.714 magistrados federais, cerca de 3.000 juízes trabalhistas e 15.000 juízes de direito. Nós temos que ter um assento maior no Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos propondo aqui, no nosso livro, nós propomos mais 2 vagas para juiz e 2 vagas para desembargador, mais 4 vagas. E nós fiquemos com 6 vagas. Por quê? Vai representar mais a magistratura estadual. Além do que, são só 2 membros da magistratura estadual. Os ministros, os membros dos TRFs, dos Tribunais do Trabalho, eles são todos da magistratura da União e não da magistratura dos estados. Agora, uma outra, a terceira, democratização na escolha dos membros regressos do judiciário. Qual que é a proposta? Como há em Portugal, como há na Itália, que nós possamos eleger os membros regressos da magistratura, que atualmente são 7. Nós temos que ter esse direito de eleger esses membros. Essa eleição se daria em 2 fases. Primeiro, nos estados, as associações estaduais fariam a eleição dos estados. Em um segundo nível, em um nível federal coordenado pela AMB, sob a batuta do CNJ, em uma eleição, um segundo turno, vamos dizer assim. Aqueles mais votados dos estados seriam escolhidos os membros do CNJ. E é importante também que haja uma rotatividade de acordo com as regiões dos estados, quer dizer, Centro-Oeste, Norte e assim por diante. Membros do Judiciário exclusivamente de carreira, os membros que estão no Poder Judiciário exclusivamente de carreira. Pessoal, finalizando, por fim, nós entendemos bastante prudente a democratização na composição dos tribunais, que haja, nós endossamos, temos até um artigo, que haja a votação dos membros dos tribunais da presidência e vice-presidência dos tribunais. Corregedor, não. Tribunais superiores, não. Supremo Tribunal Federal, não. Por quê? Se nós fazemos as eleições mais céleres, rápidas, seguras e confiáveis do mundo, seria uma falácia dizer que os juízes não têm essa capacidade eleitoral de escolher os nossos governantes. Só foi um prazer estar aqui, foi um pouco rápido, mas em decorrência do próprio tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que esses trabalhos continuem de uma forma frutífera e sempre nós devemos estar unidos, nós devemos ter essas bandeiras, nossas associações têm que funcionar bastante, nós temos que lutar para garantir essa independência judicial. Muito obrigado.
Bom, eu só tenho que agradecer as palavras do juiz Antônio Veloso Beleza Júnior, não é, que fez importantes reflexões aqui, iniciando pelas discussões sobre a possível quebra de independência na criação do CNJ com relação à magistratura, por meio da emenda 45. Ele fez um histórico sobre as características da magistratura desde o século XVIII, inclusive quanto ao controle de constitucionalidade, abordou o ativismo judicial e os embates com Roosevelt, Nixon, ou seja, uma aula de história para a gente, a questão sobre a importância de se garantir a independência judicial, abordou a questão do poder moderador no período republicano do nosso país, os aspectos relacionados ao acesso à justiça, estabeleceu aqui a sua visão sobre os fundamentos que criaram o Conselho Nacional de Justiça, não só no Brasil, mas como toda a América Latina, a partir do objetivo básico da eficiência do Poder Judiciário, previsibilidade das suas decisões, a questão econômica, conforme fundamentado na norma técnica do Banco Mundial, nos alertou sobre a possível quebra da independência da magistratura e a nossa apreensão sobre esses caminhos. Um dos outros fundamentos também para a criação, na visão do nosso querido palestrante, foi a leniência das corregedorias a respeito dos problemas ocorridos no âmbito do Poder Judiciário, e destacou aí a possível influência da ordem econômica, na sua visão mais respaldada na questão de Portugal, deixou algumas ideias suas a respeito do CNJ, como criação de uma secretaria executiva para filtrar algumas questões no aspecto disciplinar, a questão da atuação correcional subsidiária, já vencida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, defendeu a amplitude da representação da Justiça Estadual no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, propõe uma democratização também na eleição dos conselheiros e, por fim, as eleições diretas no âmbito do Poder Judiciário, ou seja, uma palestra densa e intensa em tão pouco tempo. E eu lamento ter que ficar podando a questão do tempo, mas como um colega meu daqui do TRT bem conhece, missão dada, segundo o lema do IBOP, é missão cumprida. Deram a mim essa questão de controlar o tempo e eu não poderia fazer de outro modo. Todavia, agora eu vou extrapolar um pouquinho o meu tempo, que eu não deveria nem falar sobre isso, mas é que na mesa anterior eu fiquei quase roendo as unhas e não tive a oportunidade de me pronunciar sobre a atividade do CNJ, a visão do CNJ, e eu sempre tinha alguns embates com o colega desse estado, o querido conselheiro Jefferson Cravichinchim, que eu adoro de paixão, é uma figura do bem, extremamente boa praça, é uma pessoa que quer o bem, mas tínhamos alguns embates por questões corporativas, enfim, tudo isso, mas é alguém que eu sempre respeitei muito. Ele dizia uma coisa, ele falava assim: Munhoz, você que vem do associativismo, uma coisa é o mundo virtual, jurídico, outra coisa é o mundo real. No mundo real há problemas. E toda essa estrutura que gera o CNJ, a composição, a instituição, isso é um mundo um pouco ideal, mas que se difere muito quando se vai na prática. Na minha pouca experiência do Conselho Nacional de Justiça, não é? Nós vimos isso, e está aqui o nosso querido presidente Sérgio Junques, que não me deixa mentir sozinho, pelo menos, né? O que eu acho do Conselho Nacional de Justiça é uma estrutura extremamente presidencialista. Não é? Por mais que os conselheiros, eu imaginava chegar no Conselho, debater os grandes temas da magistratura, do Poder Judiciário, as questões atinentes a isso, estabelecer o debate, a amplitude dos debates, votar, e aí, como todo colegiado, que vença a maioria e pronto. A prática não é essa. Não é? A prática há uma imposição, a presidência exerce um poder muito grande dentro da estrutura, ela quem define as pautas. Né? Não há o princípio básico da impessoalidade, se fere muitas vezes a questão do juízo natural no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Né? E nós não temos visto a própria magistratura se levantar contra isso. Não é? Então, assim, mesmo alguns conselheiros que às vezes querem se portar diferente,
ele se vê muitas vezes engolido por aquela estrutura e sem o respaldo, muitas vezes da base da magistratura. Houve um ato atentatório atentatório à magistratura, atentatório à representatividade da magistratura. Líderes associativos, pessoas do bem, pessoas íntegras, honestas, representando a magistratura nacional, foram achincalhadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o que nós fizemos enquanto organização? Não é? Nós tínhamos que, no dia seguinte, fazer um ato de desagravo na rampa do Supremo Tribunal Federal. Ah, se fizesse aquilo com a OAB. No dia seguinte, estaríamos lá, diversos advogados fazendo uma representação na porta dos nossos fóruns também. Não é? E nós aceitamos isso quase calado. Eu, no dia seguinte, lancei um artigo no Conjur, não é? Criticando imensamente aquela situação, não é? Colocando com todas as letras, se discutia no âmbito daquele tema a questão dos TRFs, não é? Desmentindo alguns dados totalmente equivocados, né, lançados midiaticamente. Ou seja, o que eu sinto é que falta uma compreensão nossa do papel do CNJ, falta uma autonomia dos conselheiros diante do Conselho Nacional de Justiça, do poder da presidência, do poder midiático sobre o Conselho, mas falta também uma organização nossa, da magistratura, das associações, para fazer com que busquemos que a atuação do CNJ seja para respeitar a magistratura, para respeitar os nossos predicativos, que não são meramente corporativos, mas são aquilo que nos dá independência para agir em defesa da sociedade brasileira, em defesa do jurisdicionado. Porque a quem servirá, como já dito, aos montes, um juiz capenga, um juiz sem independência. E, nesse sentido, o nosso querido palestrante foi bastante enfático nesse aspecto, que devemos lutar pela independência da magistratura e combater qualquer ponto que nos atinja naquilo que nos é mais caro, que é nosso exercício da atividade jurisdicional em defesa justamente do Estado democrático de direito. Então, com base nisso, eu agradeço imensamente ao nosso palestrante, a atenção de todos, e dou por encerrado esse painel, transferindo a palavra ao nosso querido chefe de cerimônias. Muito obrigado pela atenção de todos. Os nossos agradecimentos ao Dr. José Lúcio Munhoz e também ao Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior. Muito obrigado.